Olá, pessoal. Sou o professor Marcos Oliveira e a dica de estudos de hoje do portal IED é comigo. Vou falar com vocês especificamente sobre a medida provisória 936, editada recentemente pelo governo federal, tratando do Programa Emergencial de Emprego, criando medidas temporárias para os contratos de trabalho em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, o novo coronavírus. A medida provisória 936 trouxe consigo a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho pelo prazo de até 60 dias. Nessa possibilidade de suspensão, os trabalhadores, então, não receberiam salários pelo empregador, mas conseguiriam perceber seguro-desemprego neste momento. O que ficou decidido pela MP 936? A possibilidade dessa suspensão do contrato de trabalho, e aí não se recebe o salário, o trabalhador é encaminhado para o recebimento de seguro-desemprego, mas o empregador deve garantir estabilidade provisória no trabalho após cessada a pandemia, quando reestabelecido o contrato de trabalho. Como é que funciona na prática, pessoal? O empregador pode então suspender por esse prazo de até 60 dias, mas aí quando o trabalhador voltar à normalidade do seu emprego, passando então a perceber salário, desenvolver suas atividades, ele vai ter assegurado o direito de que em igual período ele não vai ser dispensado pelo empregador, salvo-se por justa causa. Então o empregador recebe esse benefício do Estado, que é a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, e aí, nesse momento, o trabalhador ele não vai trabalhar na empresa e fica recebendo o seguro-desemprego, mas quando ele retorna, o empregador assume, então, o compromisso de não dispensar esse empregado pelo mesmo período em que ele teve o contrato de trabalho suspenso. Antes de falar da polêmica relativa à notificação dos sindicatos em razão desses acordos individuais, vou comentar também sobre a possibilidade de redução de jornada e redução de salário trazida pela MP 936. Essa medida provisória também trouxe para o empregador a possibilidade de redução do salário do trabalhador em patamares de 25%, 50% e 70%. E aí ele deve, com isso, reduzir igualmente a jornada de trabalho pelo mesmo percentual. Se vai reduzir 25% do salário, deve reduzir 25% da jornada de trabalho e assim sucessivamente. Agora, a grande polêmica da medida provisória, e aí só antes de falar da ADI, que foi recentemente julgada pelo STF, é de que para esses momentos, os empregados que recebem até 3 salários mínimos e aqueles que recebem mais do que 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social e têm diploma de ensino superior, ou seja, recebem mais aí do que aproximadamente R$ 12.000 e têm diploma do ensino superior, poderiam ter reduzido a jornada e o salário por acordo individual. E aí criou-se uma grande polêmica. Por quê? Porque se discutia que esse dispositivo seria inconstitucional, porque a nossa Constituição só permitiria no seu artigo 7º a redução de jornada, aliás, a redução de salário, desde que acompanhada de redução de jornada e desde que fosse mediante negociação coletiva. Tivemos uma decisão liminar que dizia que seria possível o acordo individual, mas que no prazo de 10 dias o sindicato deveria ser notificado e poderia deflagrar a negociação coletiva, inclusive que, se mais benéfica, iria se sobrepor ao acordo individual, mas recentemente nós tivemos decisão do Pleno do STF que cassou essa liminar e disse que os acordos individuais são válidos, não podendo aí o sindicato cassar esses acordos individuais, tá certo? Justamente seriam válidos para garantir segurança jurídica. Portanto, a decisão do plenário foi diferente da liminar anteriormente concedida. Então, como é que ficou a situação após o julgamento dessa ADI, pessoal? Ficou estabelecida a possibilidade das suspensões temporárias dos contratos de trabalho, com a percepção do seguro-desemprego
pelos trabalhadores que tiverem seus contratos de trabalho suspensos, mas aí os empregadores assumem o compromisso de dar garantia provisória de trabalho para aquele trabalhador quando voltar à normalidade. Também ficou estabelecida a possibilidade de redução de salário com redução proporcional de jornada de trabalho para os trabalhadores durante a pandemia, também garantindo-se estabilidade provisória no trabalho. E aí ficou estabelecido que não é preciso a interveniência sindical para balizar a redução de jornada e de salário, e também não é preciso a interveniência sindical para a suspensão em razão da decisão recente do STF. A nossa dica sobre MP 936 foi essa. Espero vocês numa próxima dica e até lá, pessoal. Forte abraço!